As maiores transformações da sua vida vão acontecer quando ninguém estiver vendo. Não será no palco, nem no Instagram, nem nos dias em que tudo dá certo. Será no silêncio, na repetição, no momento em que você levanta da cama e faz o que precisa ser feito, sem plateia, sem aplauso, sem desculpa. É aí que o jogo muda. Neste vídeo, você vai entender por que Napoleão Hill, um dos maiores pensadores da história do sucesso, ensinava que a verdadeira evolução acontece em silêncio e por que se forçar a praticar certas ações todos os dias pode te tornar imbatível. Vamos falar sobre consistência, disciplina, identidade, blindagem mental e o poder de um caminho simples, repetido com coragem. Se você assistir até o fim, não vai sair daqui inspirado, vai sair transformado. O verdadeiro crescimento não acontece sob aplausos. Ele nasce nos bastidores, nos momentos em que ninguém está vendo. Napoleão Hill nos mostra que a evolução pessoal mais poderosa ocorre através da repetição silenciosa. Pequenos atos feitos com disciplina todos os dias. É nesse campo invisível que o caráter é forjado e o destino lentamente alterado. O sucesso duradouro é construído em silêncio, longe das distrações do ego. A consistência é a base invisível da grandeza. Não se trata de grandes gestos esporádicos, mas da constância em pequenas ações. Levantar cedo, treinar mesmo sem vontade, estudar quando seria mais fácil descansar. Essas atitudes, feitas no anonimato, moldam uma força interna que não depende de motivação. A prática silenciosa prepara o terreno para resultados sólidos e inegociáveis no futuro. Esse silêncio não é ausência de ação, mas ausência de vaidade. É quando você age pelo que acredita, não pelo que os outros veem. Hill ensina que, quando o hábito se torna mais forte que a emoção, você atinge um novo nível de poder pessoal. A consistência te fortalece, te dá estrutura, te transforma em alguém confiável para si mesmo antes de qualquer outro. A evolução não se revela em um dia. Ela se constrói em centenas de dias de prática ininterrupta, onde a dúvida e o cansaço tentam dominar, mas você segue. E quanto mais você se compromete, mais você percebe que essa força não vem de fora, mas de dentro. A verdadeira transformação é silenciosa, porque acontece primeiro na mente e só depois nos resultados. E é justamente essa constância discreta que exige um ingrediente invisível, mas inegociável: disciplina. Porque sem disciplina, o silêncio vira procrastinação. Vamos entender por que a disciplina é o alicerce de tudo que permanece. A disciplina é a raiz subterrânea de toda transformação visível. Napoleão Hill ensina que não existe evolução sustentável sem um compromisso silencioso com a própria palavra. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém exige, mesmo quando tudo dentro de você pede descanso. É o voto que você faz com sua visão de futuro. E a cada dia que você cumpre, você se aproxima dela. Diferente da motivação que vem e vai, a disciplina é estável, firme e autoimposta. Ela não precisa de palmas, likes ou testemunhas. A disciplina verdadeira se revela quando você escolhe o difícil por saber que ele constrói. Quando você repete um ato por meses, mesmo sem ver resultados imediatos, você está construindo algo mais valioso que sucesso: integridade pessoal. Os grandes realizadores não esperam o cenário ideal. Eles criam rotina, eles constroem hábitos, eles respeitam o processo. Hill afirma que a diferença entre o amador e o mestre não é talento, é disciplina. É repetir com qualidade, mesmo na exaustão. É ter uma linha clara entre o que é prioridade e o que é distração, e ser fiel a ela todos os dias. Disciplina também significa aprender a ouvir a si mesmo, não os gritos do ego ou do mundo.
É no silêncio das manhãs difíceis, nas escolhas solitárias, nas renúncias invisíveis que ela se fortalece. Você começa a confiar mais em si porque percebe que cumpre o que promete, e isso muda tudo: sua postura, sua energia e sua capacidade de ação. Mas a disciplina só floresce de verdade quando você aprende a cortar o ciclo de dependência da aprovação externa. Porque enquanto você agir para ser visto, sua liberdade será refém do aplauso. É por isso que o próximo passo da jornada é a desconexão do ego e da validação externa. Enquanto você buscar ser visto, será escravo do olhar alheio. Napoleão Hill nos ensina que a verdadeira força nasce quando você se liberta da necessidade de aprovação. Crescer em silêncio significa agir por convicção, não por vaidade. É recusar o vício do reconhecimento e cultivar um senso de propósito que se sustenta por si só. Quanto mais você age para ser validado, menos você evolui de verdade. O ego quer palco, urgência e aplauso. A mente fortalecida quer consistência, progresso e paz. Hill mostra que a desconexão do ego é um treino diário. Dizer não à necessidade de mostrar e sim à necessidade de construir. Essa escolha o afasta da ansiedade e o aproxima da clareza. Você passa a viver com mais intenção, menos ruído, mais verdade. E essa liberdade interior se torna uma arma contra a distração. Viver sem depender da validação externa é um dos atos mais revolucionários da vida moderna. Isso exige firmeza para sustentar processos que não são visíveis e segurança emocional para não se abalar com a ausência de aplauso. Quando você decide que não precisa impressionar ninguém, você se torna imparável, porque seu combustível passa a vir de dentro, e esse é inesgotável. Essa desconexão não é isolamento, é centramento, não é arrogância, é autonomia. É nesse espaço mental que você começa a se reconectar com aquilo que realmente importa, a prática. Porque só quem age com constância, mesmo em silêncio, é capaz de moldar uma nova identidade. E é essa repetição silenciosa que transforma a intenção em caráter, o sonho em realidade. Por isso, o próximo passo é entender como a prática cotidiana molda o seu caráter. E por que cada ação, por menor que pareça, é uma declaração silenciosa de quem você está se tornando. Você não é o que diz que vai fazer. Você é aquilo que faz todos os dias. Napoleão Hill deixa claro: é na repetição diária de pequenas ações que o caráter é moldado. A prática silenciosa, acordar cedo, estudar, cuidar do corpo, organizar a mente, constrói não apenas resultados, mas uma identidade. Cada escolha cotidiana é um voto no tipo de pessoa que você quer se tornar. E é a soma desses votos que define quem você será. O verdadeiro crescimento não está em grandes marcos, mas na constância do básico. Treinar quando ninguém vê, estudar quando ninguém cobra, cumprir o prometido quando ninguém fiscaliza. É nesse ciclo que a disciplina se transforma em essência. A prática deixa de ser um esforço e passa a ser parte do seu ser. Você não está mais fazendo algo, você está se tornando alguém. O que parecia um simples hábito vira padrão de conduta. O que era difícil se torna natural. Hill ensina que a prática não apenas desenvolve habilidades, mas estrutura uma nova versão de você. Ela alinha pensamentos, emoções e comportamentos com seus objetivos mais profundos. E com o tempo, o mundo começa a responder a essa nova frequência que você emana. Mas há um efeito ainda mais poderoso nessa repetição silenciosa. Você começa a se respeitar. Quando você age de forma coerente com o que acredita, sua autoestima se fortalece. Você confia mais em si, e isso muda tudo. A prática diária deixa de ser uma obrigação e passa a ser um ritual de reafirmação.
A cada ação, você diz a si mesmo: eu estou comprometido. E é essa firmeza silenciosa que começa a te blindar dos ruídos do mundo. Porque quem pratica com propósito aprende, naturalmente, a ignorar o que é irrelevante. Por isso, o próximo passo é entender como a prática constante constrói blindagem mental e liberdade pessoal. A prática silenciosa, quando constante, cria uma armadura invisível contra o caos do mundo. Napoleon Hill afirma que a mente treinada é como uma fortaleza. Ela não se abala facilmente. Quem evolui em silêncio aprende a se blindar contra críticas, distrações e pressões externas. Essa blindagem mental não é indiferença, é domínio. É a capacidade de manter a rota, tenta desviar seu foco. O silêncio aliado à disciplina gera clareza, e clareza gera liberdade. Quando você sabe o que está construindo, não se importa com o que os outros dizem. Você para de buscar validação e começa a se mover por convicção. Hill ensina que os maiores líderes pensam em silêncio, decidem em silêncio e crescem longe do barulho. É nesse campo que nasce a verdadeira liberdade pessoal, quando você deixa de reagir e começa a escolher. Essa liberdade não é um presente do mundo, é uma conquista interna. É construída com cada hábito mantido, cada distração ignorada, cada decisão feita com intenção. Você se torna alguém que não precisa provar nada, e justamente por isso, sua presença passa a falar por si. O mundo respeita quem é firme por dentro, mesmo que por fora haja silêncio. Blindar-se mentalmente é também aprender a aceitar a solidão produtiva. Os momentos de introspecção viram fonte de força e não de angústia. Você começa a perceber que o que realmente importa não está no externo, mas no que você cultiva dentro de si. E quanto mais forte está por dentro, mais leve se torna por fora. É nesse estado que você está pronto para reescrever aquilo que vem te guiando sem que você perceba. Seu roteiro interno. E é sobre isso que vamos falar agora. Como transformar padrões mentais herdados e limitantes em ações que criam uma nova realidade. Todos vivemos sob um roteiro invisível, um conjunto de crenças, frases, padrões e hábitos que foram implantados desde cedo e que, sem perceber, guiamos nossas ações por eles. Napoleon Hill nos mostra que a maioria desses roteiros são herdados da família, da cultura, da escola e não escolhidos conscientemente. E é por isso que tantos vivem em ciclos de autossabotagem. Para mudar de vida, é preciso primeiro mudar de script interno. Reescrever esse roteiro não é apagar o passado, mas editar o presente com ações coerentes com quem você deseja ser. A cada atitude consciente, você está substituindo comandos antigos por novas instruções mentais. Hill ensina que a mente é moldável, mas só se submete à repetição e à emoção. Ou seja, você precisa agir com intenção e repetir essa ação até que o novo se torne natural. Esse processo exige autoobservação e coragem. Observar quais padrões estão te travando e ter coragem para romper com eles, mesmo que eles pareçam normais para o mundo ao redor. Reescrever o roteiro é decidir não viver mais como reflexo das expectativas alheias, mas como criador do próprio caminho. E isso começa com pequenos ajustes no cotidiano que, repetidos, se tornam sua nova identidade. A ação silenciosa se transforma em nova narrativa. Você passa de vítima das circunstâncias a autor da própria história. As frases mudam de "eu não consigo" para "eu estou construindo", de "não tenho tempo" para "isso é prioridade". E nesse processo, sua mente começa a acreditar no novo papel que você está assumindo. O que era apenas desejo se torna crença. O que era crença se torna comportamento. Mas para reescrever esse roteiro com profundidade, você precisa de espaço mental. E esse espaço só é encontrado em um lugar específico:
O silêncio. É nele que as ideias nascem e a nova história começa a ser escrita com clareza. Por isso, o próximo passo é explorar o silêncio como espaço criativo. O silêncio não é ausência de som, é presença de foco. Napoleão Hill revela que é no silêncio que as grandes ideias surgem, onde o propósito se alinha e a visão se refina. Em um mundo dominado por estímulos constantes, encontrar momentos de silêncio é um ato revolucionário. É nesse vazio proposital que você ouve a única voz que realmente importa, a sua, e é nela que mora a sua verdade. Os maiores líderes, artistas e pensadores da história sempre se retiraram do barulho. Eles sabiam que a clareza nasce da pausa e não da pressa. Hill mostra que o silêncio permite que o subconsciente fale, e o subconsciente é o berço da criatividade, da intuição e da sabedoria. Enquanto o ruído te puxa para fora, o silêncio te leva para dentro. E é dentro que as decisões mais poderosas são tomadas. Buscar o silêncio é um exercício de autoconexão. É nele que você revê seus planos, ajusta rotas e se reconecta com o porquê real das suas ações. Sem esse espaço, você apenas reage. Com ele, você escolhe com lucidez. O silêncio cria um campo fértil para novas ideias, soluções e recomeços. Ele não é improdutivo, ele é produtivo de um jeito mais sutil e profundo. A prática do silêncio fortalece sua liberdade de pensar. Quando você não está sendo bombardeado por opiniões, tendências e urgências, sua mente tem espaço para criar a sua própria direção. É ali que nasce a força silenciosa de quem não precisa correr, porque sabe exatamente para onde está indo. E quando você encontra esse espaço interno, percebe que o esforço não precisa ser sofrimento. Que existe uma forma de praticar, evoluir e se transformar com leveza, intencionalidade e respeito por si mesmo. E é por isso que o próximo passo é compreender a diferença entre esforço com sentido e sofrimento sem propósito. Nem todo esforço é nobre. Napoleão Hill nos mostra que o verdadeiro esforço não é movido por culpa, medo ou pressão, mas por intenção, responsabilidade e propósito. Quando você se força a agir diariamente não para se punir, mas para se honrar, o esforço deixa de ser fardo e se torna ferramenta. O sofrimento constante esgota, o esforço com sentido liberta. E essa diferença muda tudo. Esforçar-se com propósito é saber por que você está fazendo o que faz. Não é correr por correr, nem vencer por vaidade. É agir com a consciência de que cada passo está se aproximando da vida que você escolheu. Hill ensina que quando há clareza de objetivo, até as tarefas difíceis se tornam suportáveis e, muitas vezes, prazerosas. Você não está apenas fazendo, está evoluindo. O sofrimento cega, endurece e isola. Já o esforço intencional amplia sua visão, fortalece sua mente e conecta você com algo maior que si mesmo. Quando você entende que está praticando por amor próprio, por liberdade ou por legado, o peso do esforço diminui. O sacrifício vira privilégio. O que era obrigação vira decisão. Hill nos lembra que a vida não premia quem mais sofre, mas quem mais se compromete com consciência. Por isso, o segredo não está em trabalhar até o esgotamento, mas em manter o ritmo com constância e foco. Quando o esforço se encaixa no seu porquê, ele se sustenta, ele se renova e, principalmente, ele constrói algo sólido com o tempo. E é esse tempo silencioso, onde o resultado ainda não apareceu, que exige uma força rara, a persistência invisível. Aquela prática contínua que acontece sem plateia, sem reconhecimento, mas que planta raízes profundas e inquebráveis. A persistência mais poderosa é aquela que ninguém vê. Napoleão Hill ensina que a verdadeira conquista nasce da capacidade de continuar mesmo quando nada parece estar funcionando.
Persistência invisível é o ato de manter o passo silenciosamente quando não há aplausos, resultados ou motivação. É o compromisso inabalável com um destino que só você consegue enxergar. Ainda, esse tipo de persistência não grita, não se exibe, não se justifica. Ela simplesmente continua. Dia após dia, ação após ação, ela cava silenciosamente as fundações de algo grande. Rio mostra que a diferença entre quem chega lá e quem desiste está justamente aí, na capacidade de seguir em frente no escuro, confiando que a luz virá. Persistir quando é fácil não é virtude, é natural. Mas persistir no invisível é arte. Essa força não depende de emoção, mas de estar decidido. E toda vez que você repete o que precisa ser feito, mesmo sem resultados imediatos, você envia uma mensagem para o universo e para si mesmo de que está pronto. Rio afirma: o universo testa a sua persistência antes de entregar qualquer coisa de valor. E quem não resiste ao silêncio não aguenta o brilho. Com o tempo, essa prática silenciosa se transforma em raiz profunda. Você se torna resistente às frustrações, paciente com o processo e leal à sua própria visão. É como uma semente que cresce sob a terra antes de romper o solo. Ninguém vê, mas tudo já está acontecendo. Persistência invisível é resistência emocional. É o prenúncio da colheita. E a cada repetição silenciosa, você não está apenas construindo resultados, está construindo quem você é. Sua identidade se fortalece com cada ato de coragem discreta. Por isso, o próximo passo é entender como a construção da identidade acontece por meio dessas escolhas diárias. Você não nasce com uma identidade pronta. Você constrói, gesto por gesto, hábito por hábito, escolha por escolha. Napoleon Hill ensina que aquilo que você repete diariamente se torna parte de quem você é. Cada pequena ação silenciosa reforça uma imagem interna. E essa imagem, com o tempo, define suas decisões, sua postura e seu destino. Identidade não é uma descrição, é uma construção contínua. Quando você age com disciplina, mesmo sem ninguém ver, está dizendo a si mesmo: eu sou alguém confiável. Quando você estuda todos os dias, mesmo sem resultados imediatos, afirma: eu sou alguém que evolui. É assim que o caráter se fortalece, na coerência entre o que você quer e o que você faz. Hill mostra que a identidade poderosa nasce do hábito consciente e não do rótulo temporário. Com o tempo, a prática vira parte do seu ser. Você não está mais apenas executando tarefas, está expressando quem se tornou. E esse novo eu passa a operar em outro nível, mais foco, mais firmeza, mais clareza. É aqui que o mundo começa a responder de forma diferente, porque você mudou sua frequência, seu padrão e sua presença. Identidade é força invisível. Ela guia suas decisões mesmo nos momentos de dúvida. Ela determina o que você aceita e o que você recusa. Hill afirma que quando você muda sua identidade, você muda a sua realidade. E essa mudança não é anunciada. Ela acontece em silêncio, mas os resultados dela ecoam em todos os lugares que você toca. E o mais incrível é que, mesmo que ninguém veja isso agora, você está deixando um rastro. Cada escolha que você faz hoje está desenhando o legado que você deixará amanhã. Por isso, o próximo passo é entender o rastro que você está deixando, mesmo nos dias em que tudo parece pequeno. Cada ação sua, por menor que pareça, deixa um rastro. Napoleon Hill nos lembra que não estamos apenas vivendo o presente. Estamos constantemente construindo o passado que será lembrado e o futuro que será alcançado. O rastro que você deixa não está nas palavras que diz, mas nas atitudes que repete. Não está no que você mostra para o mundo, mas no que você sustenta quando o mundo não está olhando. Essas pegadas invisíveis formam sua reputação, sua marca, sua influência. Você pode não perceber agora, mas alguém está se inspirando em sua disciplina, admirando seu silêncio, sentindo sua presença mesmo sem exposição.
Hill ensina que o legado começa muito antes do reconhecimento. Ele nasce na coerência entre valores e ações, na fidelidade ao que você acredita, mesmo sem plateia. O rastro mais poderoso não é aquele que impressiona, mas o que transforma. Ele pode não ser notado de imediato, mas será sentido com o tempo. Quando você se compromete com sua própria evolução, impacta o ambiente ao seu redor. Seja família, equipe ou até desconhecidos, sua constância silenciosa provoca mudanças. Porque a presença verdadeira não grita, ela influencia. Esse legado não é construído em eventos grandiosos, é moldado no cotidiano, nas decisões simples, nas escolhas que parecem banais. Hill afirma que cada pequeno ato alinhado ao propósito é uma semente de futuro. E o conjunto desses atos será o que o mundo lembrará de você, muito além de títulos ou conquistas. E a beleza disso tudo está justamente na simplicidade. Porque o que transforma de verdade não é complexo, é essencial. E é por isso que o último passo desta jornada é compreender que a excelência está na simplicidade diária, repetida com coragem. A excelência não está em fórmulas mirabolantes nem em ações grandiosas. Napoleão Hill revela que o extraordinário nasce do ordinário bem feito, todos os dias. É a simplicidade disciplinada que transforma. Acordar cedo, cuidar do corpo, manter a palavra. Essas ações, repetidas em silêncio, moldam uma força que poucos conseguem enxergar, mas todos sentem quando ela se manifesta. A mente busca complicar. O ego quer novidades, simples e fiel à repetição. Hill nos ensina que a mente treinada para amar o básico nunca se perde. Enquanto os outros mudam de plano a cada semana, quem respeita o essencial constrói o inabalável. É a coragem de permanecer no simples que separa os amadores dos mestres. E essa coragem não nasce da emoção, mas da responsabilidade. Simplicidade não é preguiça, é inteligência estratégica. É saber o que funciona e ter firmeza para continuar fazendo, mesmo quando parece entediante. É a clareza de que não é o que você faz de vez em quando que te transforma, mas o que você faz sempre. Hill mostra que os resultados exponenciais vêm de ações que, individualmente, parecem pequenas demais para fazer diferença, mas fazem. A prática diária do essencial não só entrega resultado, ela forma caráter, clareza e segurança. A vida se torna mais leve, porque você não está mais perseguindo atalhos. E quanto mais você caminha, mais natural isso se torna. O esforço vira ritmo. A prática vira parte de quem você é. E quando percebe, a simplicidade te levou a um lugar onde poucos chegam. E tudo isso só é possível quando você faz uma escolha que muda tudo. A de evoluir por responsabilidade e não por empolgação. Essa é a verdadeira transformação pessoal. Silenciosa, sólida e, com o tempo, absolutamente visível. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que você não é como a maioria. Você está comprometido com sua evolução, não a que grita, mas a que cresce em silêncio. Hoje você entendeu que não são os grandes saltos que mudam a sua vida, mas os pequenos passos dados todos os dias, sem desculpas, sem plateia, com intenção. Napoleão Hill nos ensinou que a riqueza interior precede qualquer conquista externa. E agora, você tem em mãos uma escolha: deixar esse conhecimento passar ou aplicar tudo o que ouviu a partir de agora. Se esse vídeo faz sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Escreva nos comentários qual atitude silenciosa você vai começar a repetir todos os dias. Porque a sua transformação começa no momento em que você decide praticar, e não mais apenas entender.